Olá pessoal, sou a professora Milena, trouxe para vocês a aula de classificação dos seres vivos. Esta aula é destinada à turma do segundo ano do ensino médio e a disciplina é Biologia. Então, para ser considerado um ser vivo, esse tem que apresentar certas características: ser constituído de célula, buscar energia para sobreviver. Aí temos os seres autótrofos e os seres heterótrofos. Os seres autótrofos são seres vivos, como as plantas, as águas, que realizam a sua nutrição por meio da fotossíntese. E os seres heterótrofos são seres vivos que buscam energia se alimentando de outros seres vivos, porque eles são incapazes de produzir energia sozinhos. Também temos responder a estímulos do meio, se reproduzir e evoluir. Também, de acordo com o número de células, podem ser divididas em unicelulares ou pluricelulares. Quem são os seres unicelulares? As bactérias, as cianófitas, os protozoários, as algas unicelulares e leveduras. E pluricelulares, os demais seres vivos, o restante. Também, de acordo com a organização estrutural, essas células elas também podem ser divididas em procariontes, que é a que temos aí na imagem. A principal característica desta célula aqui é a ausência de uma carioteca. São desprovidas de mitocôndrias, plasmídio, complexo de Golgi e retículo endoplasmático. É um organismo unicelular simples. Ele não compartilha uma membrana dos seus produtos intracelulares, ou seja, não apresenta compartimentos dentro da célula, nem núcleo verdadeiro. Também temos aqui as células eucarióticas. Diferente das procarióticas, elas possuem a membrana nuclear individualizada e vários tipos de organelas. A maioria dos animais e plantas que a gente está habituado a ver são dotados desse tipo de célula aqui. Temos aí embaixo a célula vegetal e a célula animal. A célula vegetal ela é bem semelhante à célula animal, mas contém algumas organelas diferentes da célula animal, como a parede celular, que dá maior rigidez à célula, vacúolos e cloroplastos. Enquanto a célula animal, o núcleo é delimitado por uma membrana. As células animais têm uma função de originar tecidos e órgãos que apresentam funções complementares. Cada organela presente nesta célula aqui, animal, desempenha uma função específica. Taxonomia. Do grego antigo, se formos analisar, tax significa arranjo e nomia método. Sistemática ou classificação biológica. Então, o que é essa sistemática? É a parte da biologia que identifica, nomeia e classifica os seres vivos, de acordo com o seu grau de parentesco evolutivo. Qual é a importância dessa taxonomia? A necessidade para padronizar a linguagem para os seres vivos, permitiu estabelecer a filogênese. Quando falamos filogênese, se formos analisar a palavra também, filo significa raça e gênese, origem. É possível sequência em que os seres vivos surgiram. Organizar também os seres em categorias taxonômicas facilitou muito o estudo e a análise baseada em semelhança e diferenças. E o histórico? Temos a classificação feita pelo homem primitivo, que era apenas diferenciar por perigosos e não perigosos, comestíveis e não comestíveis, venenosos e não venenosos. Já Aristóteles, um filósofo grego do século IX, ele dividiu em dois reinos: animais com movimento e plantas sem movimento. Já Platão, ele classificou os vegetais quanto ao tamanho. Ele pensou, vou classificar diferenciando por o tamanho. Aí temos quem? As graminhas, as ervas, arbustos e as árvores. E Carvão Linneu, que também é conhecido como Linneu, é um naturalista sueco. Ele era um naturalista do século XVIII. Ele manteve os dois reinos propostos por Aristóteles:
só que ele introduziu importantes alterações na classificação dos seres vivos. O sueco Linneu, que eu havia falado antes, ele lançou um livro chamado Sistema Naturae, com os princípios básicos da classificação biológica. Esse livro estabelecia a espécie com base na classificação, criou 5 grupos taxonômicos, que são reino, classe, ordem, gênero, espécie, propôs o uso de palavras latinas e estabeleceu a nomenclatura binomial para a espécie. E temos aí Robert, ele propôs a classificação dos organismos em 5 reinos, que é a classificação atualmente adotada. Só lembrando que Robert também era biólogo, ele era um botânico e ecologista norte-americano. E aí temos Carl Russell. Em 1977, propôs a organização dos seres vivos em 3 grandes agrupamentos chamados domínios. O arquea, bactéria, constituído por seres de células procarióticas e eucaria. E também temos a eucária, que é constituído por seres de células eucarióticas. Cada domínio está subdividido em reinos, muito correspondente aos filos do sistema de 5 reinos já falados aqui, que eu já falei. Esse sistema baseia-se na análise da sequência de nucleotídeos, do RNA, ribossômicos e outros critérios moleculares. Então, vamos definir aqui os 3 domínios. Temos aí a imagem dos 3 domínios. O primeiro, o arquea, são organismos procariotas que frequentemente são encontrados em ambientes cujas condições são bastante extremas, semelhantes às condições ambientais primordiais na Terra, sendo muitas vezes considerados como ancestrais das bactérias. Então, eles são muito conhecidos por serem os ancestrais das bactérias. No entanto, hoje em dia, considera-se que eles como um grupo intermediário entre procariotas e eucarióticos. Também temos o bactéria. Esse domínio ele corresponde a um enorme grupo de procariotos, antes classificados como eubactérias, representadas pelos organismos patogênicos ao homem, e bactérias encontradas nas águas, solos e outros ambientes também. Também temos o eucária. No âmbito microbiológico, compreende as algas, protozoários e fungos, além do que? Além das plantas e animais. Agora vamos definir os 5 reinos. O primeiro é o Monera, como temos aí na imagem, são seres unicelulares formados por uma única célulazinha. Procariontes, ou seja, célula primitiva, sem núcleo organizado, o tipo mais simples de célula existente. São as bactérias, as algas, cianófias ou cianobactérias, algas azuis, antes consideradas vegetais primitivos. Também temos aí os protistas, são seres unicelulares ou pluricelulares eucariontes. Eles possuem um núcleo individualizado. Aqui as coisas já mudam. Seu material genético está organizado nos cromossomos dentro do núcleo, representados por protozoários como a ameba, o tripanossomo, causador do mal de Chagas, o plasmódio, agente da malária, que até meados do século XX eram considerados animais primitivos, e algas unicelulares e também pluricelulares. Também temos o reino fungi, que são seres eucariontes, uni e pluricelulares. Eles já foram classificados anteriormente como vegetais, mas sua membrana possui quitina, molécula típica dos insetos e que não se encontra entre as plantas. Eles também são heterótrofos, ou seja, relembrando, não produzem seu próprio alimento por não possuírem clorofila. Tem como representante as leveduras, os mofos, cogumelos. Temos também aí o reino Animalia. São organismos multicelulares e heterótrofos, não produzem seu próprio alimento, como eu já falei anteriormente, e englobam desde as esponjas marinhas até o homem, que somos nós, cujo nome científico nosso é Homo sapiens.
E o último, nesse reino aqui, temos os vegetais, desde as algas verdes até as plantas superiores. A caracterização desse reino aqui se caracteriza por ter as células revestidas por uma membrana de celulose e por serem autótrofas, ou seja, sintetizam seu próprio alimento pela fotossíntese. Elas existem há cerca de 400 mil espécies de vegetais já classificados. Aí temos aí essa imagem só para vocês verem, observarem a diferença dos 5 reinos que eu acabei de citar. O Monera, unicelulares e procariontes, heterótrofos ou autótrofos por fotossíntese ou quimiosintetizantes. Os protistas, eucariontes unicelulares, fungi, animalia e por aí vai. Lembrando que a aula de hoje foi baseada no livro de biologia do 2º ano do ensino médio. Esse livro aqui vocês encontram facilmente na internet, tanto o do professor como do aluno. O nome dele é Biologia Hoje. Vocês encontram facilmente para download. E assim finalizamos nossa aula.